Oi, tudo bom, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre o budismo hoje, né? O budismo, essa grande religião que surge na Índia com Siddhartha Gautama e que ele fica conhecido por Buda, né? Que é uma espécie de título, porque Buda significa o iluminado, o desperto. Mas o seu nome era Siddhartha Gautama. Siddhartha, ele nasce, né, num palácio, filho de um rei, então ele é um príncipe, que o rei almeja ser ele um dia ser o rei, né, como seu súdito, e não quer de jeito nenhum que ele siga outro caminho, né? E aí Siddhartha Gautama, desde da sua infância, se mostra um menino super dotado, super inteligente, porque a lenda diz que ele, assim que nasce, né, pouco tempo depois que nasce, ele já começa a falar suas primeiras palavras, e ele sempre se mostra, né, uma superioridade ali, uma inteligência, desde muito novinho. Quando ele completa 29 anos de idade, ele já prestes a casar e a ter um filho, ele quer sair do palácio, porque muito protegido pelo seu pai, não sai dos arredores do palácio. E essa proteção intensiva faz com que Siddhartha Gautama não conheça, né, desconheça qualquer tipo de dor, de sofrimento. Nem as flores murchas do seu próprio jardim ele podia ver. O pai era implacável assim, com os seus empregados, para que não deixasse o filho ver nada de dor, nada que morresse, né, de proteção ao filho muito intensa. Então, desconhecendo qualquer dor, qualquer sofrimento, Siddhartha quer sair dos arredores do palácio e vai, e ele é concedido isso para ele, o pai, poxa, certo, vamos fazer lá um passeio aí para você. E ele vai na carruagem, a cidade toda é preparada para receber essa passagem do príncipe, né? E todo mundo muito bonito, muito arrumado, balançando suas firulas para falando o nome dele, gritando o nome dele, batendo palma, toda aquela festa, né? Como se fosse um desfile. E escondendo tudo de ruim que havia na cidade, né? Mesmo assim, Siddhartha consegue enxergar, né, em meio aos becos, em meio às pessoas, às multidões, ele consegue enxergar uma pessoa chorando, uma pessoa com dor, outra pessoa doente, outra pessoa quase morrendo, cadáveres também, mortos também, e a velhice, né, que ele também não sabia que existia até então, de uma pessoa também bastante idosa. E aí ele pergunta para o seu cocheiro o que era aquilo, e aí o cocheiro vai explicar para ele, né, que as pessoas envelhecem, que as pessoas sofrem, que as pessoas passam fome, que ele nunca tinha visto isso. A partir daí ele começa a se incomodar com a situação, perceber-se no estado também de dor e sofrimento, tanto mais psicológico, né, nesse momento, mas que ele também podia ser passível de também passar necessidade. Hoje ele era um príncipe, mas amanhã podia tudo mudar, né? E aí ele começa a querer buscar essas respostas para a dor psicológica que ele estava passando. E aí ele abandona o palácio, a mulher, o filho que estava prestes a nascer, e a gente até pode criticar esse abandono de Siddhartha à sua família. Mas o caso é que ele estava abandonando tudo as coisas boas que existia na vida dele, tudo de bom que ele via, porque também tinha gente que
sofria, né, que estava passando por dificuldades. E aí ele deixa tudo, a riqueza, o amor, todo o seu conforto e vai viver com os monges brahmanes, ex-brahmanes, né, que eles são outra ordem que vivem assim isolados e tal, com bastante disciplina física, né, jejuando, meditando, passando assim por provações mesmo ali no meio da floresta. Ele foi viver por 6 anos com eles. Nesse tempo, ele aprendeu sim o desapego material, né? Então não tinha mais roupas, usava só aquelas túnicas, né? E aprendeu muita coisa ali. Só que ele ainda achava que não era aquilo que ele estava buscando. E ao ver um mestre ensinando seus discípulos sobre música, ele começou a dar um clique ali e aprender um pouco, né, o começo do que ele queria. Porque o mestre ensinou o seguinte com um instrumento de corda, uma harpa, por exemplo. Ou a gente pode trazer para nós e colocar ali um violão. Se você pegar a corda do violão e apertar demais, o que acontece? Ela vai arrebentar, ela quebra. E se você não apertar, né, e afrouxar ela demais, ela também não vai tocar música alguma. E aí ele teve esse clique nesse momento. Ele disse, não, então a gente não pode nem apertar demais e nem afrouxar. A gente tem que apertar a corda do instrumento até o ponto exato que vai dar música. E aí ele trouxe para a vida dele. Ele passou muito tempo na riqueza, tendo muito em abundância, e também isso não trazia a real felicidade. E ele passou também o outro lado de escassez, de disciplina, corpo do corpo, tudo ali com os monges, e também não era aquilo, porque nem muito, nem tão pouco. O que ele estava buscando era um caminho do meio, um caminho harmônico entre o muito e o pouco, né? Um equilíbrio ali. E nesse equilíbrio, nesse caminho do meio, ele encontrou quando ele foi sozinho, né? Ele sai dos monges brahmanes e vai para aquela árvore Bodh Gaya, né? E embaixo dessa árvore ele medita por vários dias e consegue passar ali por vários sofrimentos, dores psicológicas e físicas, né? Porque ele estava sentado vários dias sem comida, sem água, e ali ele passou várias tentações, né, na representatividade de Mara e de suas filhas, trazendo orgulho, desejo, medo, todas essas questões psíquicas de dor, de sofrimento, e ele passa por aquilo tudo a contento e consegue atingir o que eles chamam de iluminação, né, de despertar. Despertar para entender como se passa pelo sofrimento sem morrer junto com ele, né? Superando aquele sofrimento de alguma forma. Outra questão que a gente viu nas aulas foi, né, nas atividades feitas por vocês, foi o Zen Budismo. O Zen Budismo é uma corrente do budismo. São várias ordens, né, várias formas de ensinar o budismo, e são chamadas de escolas. Né? Essas escolas ensinam o budismo de uma maneira, de uma forma. É como se fosse o cristianismo, que é essa grande religião, e dentro do cristianismo tem várias vertentes. O cristianismo católico, o cristianismo protestante. O protestante há várias denominações, cada uma tem suas particularidades, ensinam o cristianismo de uma forma, né? Tem as suas regras, as suas normas, o jeito que vê, né, a Bíblia, a interpretação do livro sagrado, enfim. Né? Então, o budismo é essa grande religião que tem algumas vertentes. Dentro dessas vertentes, chamadas escolas, tem o Zen Budismo.
E o que é o Zen budismo? Né? A palavra Zen significa meditação. E eles utilizam a meditação, né? E utilizam também do físico, mas não só do físico, né? Eles trabalham tanto a postura física quanto a psíquica, que eles acreditam que são uma coisa só, né? Por exemplo, a monja budista, zen budista, a monja Koen, ela fala que é o zazen, né? Eles trabalham o zazen, que é o eu refletindo e estudando, né? Conhecendo o seu próprio eu. Não é como se a gente fosse estudar algo fora de nós. Não, a gente estuda o que está dentro da gente. A gente estuda nós mesmos. E nesse estudo a postura também é importante, né, o seu físico é importante para que sua mente também, os dois, a mente e o corpo fiquem saudáveis, fiquem sãos. E assim o Zen Budismo trabalha, né, nessa vertente aí de estudar, de refletir sobre si mesmo, você se conhecendo, né? E ela diz o seguinte, a monja Koen, que quando você está triste, por exemplo, você se fecha, o seu corpo, tudo em você fica mais triste também, junto com o seu estado de espírito, né? E quando você está feliz, você se abre, você né, tem uma outra postura diante da vida. Então é isso. O Zen Budismo ele estuda o corpo e a mente através da meditação, olhando para si mesmo. Ok? Então até o próximo vídeo. Beijo!